Fala aí, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um Arquétipo Pop. Nesse quadro a gente faz um raio-x nos arquétipos, 12 arquétipos de Jung, e tenta ajudar você a entender como você pode aplicar ele nas suas histórias. E hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do explorador. Boa. Basicamente, então, a gente sempre gosta de explicar para a galera antes um pouquinho sobre o que é arquétipo, porque a gente pode ter algum cara que caiu aí, Com certeza, né, de paraquedas no vídeo e tal, mas tenha em mente que tudo que a gente explicar sobre arquétipos, se você ficou mais curioso, tem aí uma playlist chamada Arquétipo Pop, que tem todos os outros que a gente já gravou, uma série em sequência, mas então antes a gente já manda uma explicação, né? Então vamos lá. Arquétipos, né? Para quem está escrevendo aí a tua obra, seja ela qual gênero for, vou falar, eu sempre falo isso nos vídeos de arquétipo, porque mudou o nosso jogo como escritores aqui, e a gente está no meio de super-heróis e a gente mudou a chave quando a gente entendeu esse conceito. Foi muito estudo e tal, muitos livros, e a gente quer simplificar para vocês não perderem tempo para algo que é absurdamente importante, vocês aprenderem um pouco mais rápido, porque a gente quebrou cabeça em alguns aninhos tentando otimizar esse aprendizado. Mas vamos lá, arquétipo nada mais é que um modelo mental que a gente guarda no nosso inconsciente. E isso foi trazido pelo Carl Jung, que foi um discípulo de Freud, um psicanalista, tá? Um estudioso da nossa psique, e ele começou a compreender que modelos mentais eles eram replicados no ser humano. Daí que surgiu o termo inconsciente coletivo, tá? Então seria mais ou menos, a gente está gravando esse vídeo hoje da quarentena, né? da pandemia do Covid. Isso é um arquétipo, um quê? Um arquétipo do medo, um arquétipo do horror, da doença, porque todo mundo está sentindo isso, essa doença, tá? Todo mundo está experienciando um pouco do medo, seja para mais ou para menos, mas é isso que gera um arquétipo, porque está todo mundo baseado mais ou menos no medo da morte, no medo de perder alguém, e o medo em si é um tipo de arquétipo que está correlacionado com um dos 12 arquétipos que o Jung definiu na nossa personalidade. E aí por que a gente fala isso na nossa construção, na nossa obra? Porque vocês que estão escrevendo, se vocês dominarem arquétipos, se vocês entenderem qual modelo colocar nos personagens, seja ele protagonista, antagonista ou coadjuvante, se vocês definirem muito bem para o público de vocês, a tendência é que o público tenha mais imersão na obra, ele tenha mais familiaridade com o que ele está lendo, ouvindo, com o que ele está vendo, tá? Na obra do autor dele. E aí que surge também a preferência por tais personagens. Então quando vocês pegam, por exemplo, aqui, um Neo do Matrix, ou um Super-Homem da DC, ou um Capitão América da Marvel, ou um Frodo do Senhor dos Anéis, vocês vão ver que por mais que eles sejam visualmente diferentes, por mais que também na personalidade e na biografia deles seja diferentes, como o Capitão é na Segunda Guerra, e o Frodo é no Condado, e o Neo é numa Matrix, um cara que trabalhava nem sei para o quê, e ele sabia que tinha algo a mais, vocês vão ver que a essência desses personagens é a mesma. Por que o Neo tem a mesma essência do Frodo, tem a mesma essência da Katniss dos Jogos Vorazes, que tem a mesma essência de um Capitão América ou de um Superman? Porque eles compartilham o arquétipo do herói. É o mocinho, o coxinha, o cara que faz o que é o nobre, o justo, o belo e o bom. É o cara que deixa de pensar em si para pensar no próximo, tá? Esse é um tipo dos 12 arquétipos, o arquétipo de herói. Então vocês conseguem ver que esses personagens, por mais que sejam diferentes, eles são iguais. É um paradoxo. O que é diferente neles? A biografia, o que eles passaram na vida diferente, os poderes, se tiverem poderes, a personalidade,
roteiristicamente. Gêneros diferentes. Um tá na Terra-média, outro é super-herói, o outro é numa ficção científica. Distopia. Mas a essência é a mesma, o arquétipo é o mesmo, o heroísmo é o mesmo. É o você se sacrificar para fazer o que é bom pro próximo. Então o Frodo tem que destruir o anel e ele vai passar por perigo, sendo que ele é um hobbit. O Capitão América, ele era um franguinho que tinha que servir ao exército na cabeça dele para lutar, porque o país dele precisava de alguém para lutar. Era símbolo de bondade, né? De nobreza. O Neo sabia que tinha algo a mais, além do que ele vivia, que a realidade dele era um sonho. E ele queria descobrir. Até que a realidade tende a ser dolorida. Porque fora da Matrix, você vê o caos, mas ele escolhe encarar essa verdade para salvar todo mundo. Então, eles compartilham dessa essência que é o arquétipo do herói. Então, quando vocês dominam arquétipos, quando vocês sabem utilizar o arquétipo certo para o teu personagem, seja ele qual for, vocês vão ganhar um novo nível como a gente ganhou nos nossos personagens para escrever. E isso vai levar a obra de vocês para um leque muito maior. Assim. Foi igual isso que você falou dos exemplos, que me lembrou de uma parada que tem que estar na mente de todos os escritores, que histórias são sobre pessoas. Sim. Né? Não muda, isso não muda. Você pode fazer um Rei Leão que você está falando sobre pessoas, né? Sim. Porque são animais humanizados. Que levam o arquétipo humano. O arquétipos humanos e tal. Então, isso que o Marcão falou é excelente, porque não importa se é um animal, se está na distopia, se é uma saga estelar, o que importa é o que esse personagem acredita, quais são os valores dele. Com certeza. Então, isso se repete, né? O que muda é como é abordado, o ambiente que é abordado. Sim. Você até falou, né, do arquétipo da pandemia, né? Sim. Do coronavírus aí, do Covid-19. Se você faz uma história, sei lá, Capitão América, pandemia. Você já passou o arquétipo da história, do ambiente daquela história. Sim, porque as pessoas sabem sobre o que se trata, né? Sobre o medo, sobre alguma coisa que está se espalhando e atacando o mundo, né? Vamos dizer assim. Então, basicamente, acho que deu para a galera isso, você entender. Se ficou alguma dúvida, pode comentar, né? Que a gente responde aí sem falta. Mas acho que deu para captar. E hoje nós vamos falar sobre o Explorador, que é um desses 12, é um desses conjuntos de valores, né? Que são, ele tem a sua própria lista de crenças, de ideias, de comportamentos, independente do gênero que você está escrevendo. Se você tiver um personagem que você vê que está se encaixando nessa definição, sim, você já entendeu que é um personagem com o arquétipo do explorador. E aí você tem, como a gente pode dizer, uma cartilha para seguir, né? Sim. Não quer dizer que você tem que seguir todos os pontos, mas essa cartilha vai te dizer o que mais essencial existe num personagem como esse, né? Se você quer mudar outra coisa, pode mudar, mas como sempre é aconselhável para quem escreve roteiro, histórias, você só começa a mudar depois que você domina, né? Você nunca começa fazendo mudanças e adaptações em algo que você ainda não dominou o básico. Então, se você ainda não tem o domínio extremo do arquétipo, ou pelo menos uma boa base, segue na cartilha que não tem erro e as pessoas vão entender o que se trata do seu personagem, né? Então, todo arquétipo, como a gente sempre fala, ele tem um lema, né? Que é a frase que define esse arquétipo. Se pudesse haver alguma pequena frase que resumisse essa personalidade, seria essa. No caso do explorador não levante cercas à minha volta. De novo, está bem relacionado com o nome, explorador, já fica meio fácil de entender sobre o que se trata essa personalidade. E o lema de não levantar cercas à minha volta está muito relacionado à liberdade, né? Uma pessoa que quer ter a liberdade e o direito de escolha para ir onde quiser, né? Ela quer conhecer novos lugares e tal. Então, esse explorador, o maior desejo dele é ter essa liberdade para se descobrir, né? Ele acredita que a descoberta da sua essência, de quem ele é, vai vir através de conhecer o mundo. Conforme ele conhece o mundo, ele engrandece o seu eu. Eu posso dar um exemplo, pra você ver como isso comunica com as pessoas. Eu tenho uma parente, uma tia minha, que é esse arquétipo explícito. Sério? Se ela não viaja uma vez no mês, nem que seja pro interior, sabe? Ela parece que ela não está vivendo.
Por quê? Porque ela tem isso, ela precisa de liberdade, precisa conhecer os lugares e tal. É uma forma, e aí, novamente, a gente às vezes pode ouvir isso e falar, pô, como é que uma pessoa quer se descobrir para outros lugares e tal? Para mim, o conhecimento é muito mais uma viagem interna e tal. De novo, você está entrando em valores. Não são os valores do explorador, talvez sejam os valores de outro arquétipo, né? O explorador acredita nisso, e se você faz um personagem assim, ele vai dialogar com a minha tia, por exemplo, que acredita que você viajar ao mundo é uma forma, talvez a mais eficiente, de você se descobrir o que você gosta e tal. Uma das coisas que todo explorador faz é não ter medo de experimentar coisas novas, né? E usando esse exemplo familiar meu aí, essa minha tia é uma pessoa onde ela vai para um tal lugar, tem uma culinária específica da região, ela experimenta. Eu não tenho essas moral aí de chegar nos lugares e sair experimentando a língua de bode, essas paradas assim que são bem características. Ela experimenta, então ela não tem um medo, ela quer descobrir, ela quer, com mais experiências você tem, mais completo você fica, né? Então é isso que esse personagem acredita, essa pessoa acredita, essa personalidade acredita. Então quando você faz um personagem que gosta da viagem, gosta da aventura, né, ele tem um senso de descoberta muito grande, você está falando com essas pessoas que acreditam no explorador, que se encaixam ali, né? Então, essas características que a gente pode dizer dessas pessoas, você vê direto elas fazendo, sendo as primeiras a testar algum hobby, né? Como é que eu posso dizer? Tentar sair da rotina, são pessoas que não se encaixam muito na rotina. Tem um personagem da cultura, não posso nem dizer se é pop, mas de uma cultura geral, assim, que ele está muito dentro do arquétipo explorador, que é o Tintin. Tintin é muito explorador. Tintin, ele é a figura do jovem explorador. Com certeza. Ele está viajando o mundo em aventuras, desconhecido. Né? Tá? Então você vê esse personagem, ele vai dialogar. Claro, todo mundo pode adorar as aventuras do Tintin, mas é aquela coisa que quando você é pequeno, você quer ser aquele personagem. Sim. Quando você tem esse arquétipo firme em você do explorador, você vai praticamente apaixonar nas histórias do Tintin, né? Sim. Elas têm muito a ver. E o que você falou também tem muito a ver com uma proximidade do gênero, né, com um determinado arquétipo, né? Se você pegar, isso não é uma regra, tá? Isso às vezes pode ser uma tendência, mas não é uma regra absoluta. Mas se você pegar o arquétipo do Fora da Lei, ele tende a vincular com o terror, como um Jason, um Fred Krueger, são maníacos fora da lei que matam. Isso é o lado mais básico do Fora da Lei. Se você pegar um filme de super-herói, ele tende a vincular mais com o arquétipo do herói, o heroísmo. Se você pegar o gênero aventura, ele tende a vincular com arquétipos do explorador. Por que também? Se você pegar duas franquias que não tem a ver com cinema, quadrinho, literatura em si, mas são franquias de videogame, são o arquétipo do explorador. Que eu acho que a galera vai conhecer, que é a Tomb Raider, a Lara Croft, e o Nathan Drake do Uncharted, que são jogos bem populares, digamos assim, e são arquétipos que exploram. Mas se você quiser dar um exemplo muito clássico de um gênero e protagonista do cinema, que é totalmente o arquétipo do explorador, é um cara de chapéu com chicote. Estou falando do Indiana Jones. Ele é o explorador puro. É o cara que sai da escola dele, quando ele está dando aula, nem lembro de aula do que ele dá, de história? Acho que ele é arqueólogo. Ele dá aula lá e quando ele sai para as aventuras, que são totalmente fantasiosas, que ele nem fala em sala de aula, porque ninguém vai acreditar. Isso é o arquétipo do explorador. Quando você está num mundo comum, mas você tem um mundo de aventuras para surgir, para você sair e você experienciar. É aí que está o lance do personagem explorador. Ele faz uma jornada fora de casa, meio que peregrino, digamos assim, explora o mundo lá fora e ele retorna para casa diferente, tá? E a questão é a falta da rotina, ou seja, ele ir para um mundo desconhecido, voltar com uma bagagem, ir para um novo mundo desconhecido, voltar com mais bagagem, que a gente vê muito nessas franquias. Você vê o Nathan Drake, né, do Uncharted, e a Lara Croft em aventuras
diferentes, Sim. volta para casa, já vai para uma outra aventura, volta, vai para outra aventura. O Indiana Jones também, porque são pessoas que não conseguem cair na rotina, né? Com certeza. Então, e aí eu acho que esses daí definem muito esse gênero de aventura. Eu acho legal você ter falado de... Isso é interessante você ver realmente como certos arquétipos são mais fáceis de se adaptar em certos gêneros, né? Então, assim, que a gente fala do Fora da Lei, se você está falando sobre quebrar regras em Fora da Lei, qual é a regra mais básica da humanidade pós-Cristo? Não matarás, né? Sim. Então, quando você coloca alguém matando, já é um fora da lei, né? Nesse sentido, é um vilão. Então, é muito fácil colocar. Agora, o explorador é como a gente está falando. Se é uma pessoa que quer descobrir novos mundos, o gênero de aventura é perfeito. E um exemplo para quem não viu ainda os vídeos dos outros arquétipos, que eu recomendo muito vocês verem, que a gente falou do Frodo, que eu até falei nesse vídeo, que ele tem muita relação com o nível do herói, de querer salvar, um cara que você não dá nada para ele, mas ele é que vai salvar o dia. Só que também você consegue mesclar arquétipos, tá? E por que eu estou falando isso? A gente aqui, como base, não costuma pôr mais de 2 arquétipos num personagem, até para não ficar difuso muito a ideia que você quer construir no teu personagem. E muito do gênero. E muito do gênero. Super-heróis é mais difícil. Não quer dizer que não dê para fazer. Você inova como tá aí, como você pode inovar, tá? Acho que a escrita é muito ampla, né? Você não consegue ficar limitado. O espaço é infinito, né, de inovação. Mas falando do Frodo, ele tem base do herói, que é o cara que vai salvar o dia destruindo o anel, mas ele tem o arquétipo do explorador, de sair do condado, de uma casinha, e ir para o mundo perigoso para fora. E quando ele volta diferente. É mais ou menos a jornada do herói tem atrelado com o lance do explorador. Mais ou menos isso. Eu diria até o Frodo, a gente falou num vídeo passado, foi o do governante aí, sobre a mescla de arquétipos. E a gente falou sobre como é mais tradicional quando você vai mesclar os arquétipos, você não passar de 2, né? Aqui, falando do gênero de heróis, a convenção é 2 porque você tem ego e alter ego, né? Então você tem o herói de máscara e o herói sem máscara. Então é mais comum fazer essa dualidade. O Frodo, eu pelo menos encaro ele, acho que o Marcão também deve estar dentro dessa, mas acho que ele é que o Tolkien conseguiu criar com a trinca. Porque ele tem o herói, ele é o cara que faz o que é certo, né? Se coloca em risco pelos outros. O explorador, pela questão dele acreditar nessa descoberta, ele se lança, ele ouve o Bilbo. O Bilbo era o explorador realmente, o do Hobbit, né? Ele queria uma jornada e tal, e ele, quando ele voltou da jornada que ele teve no Hobbit, ele não via a hora de ir para outra, né? E o Frodo ouvia o Bilbo contando e ele falava, eu preciso disso, eu preciso de uma aventura e tal, desenvolvendo esse arquétipo do explorador nele. Né? Sim. E ele tem muito do cara comum também, né? Por ele ser, como a gente tinha falado, no visual ele é um cara comum, ele é a passagem do Tolkien para a figura média, ele é o cara que, ele não é maior que ninguém, não é melhor que ninguém, ele é uma figura pequena, mas que pode fazer a diferença, né? Só que como a gente falou, acho que até no próprio do cara comum a gente comenta sobre essa história do Senhor dos Anéis e tal, mas é muito difícil você trabalhar personagens assim, porque você, como a gente falou até no vídeo passado, você tem que ver quais pontos são importantes e quais não vão conflitar entre os arquétipos, né? A gente já falou de colocar um personagem que é herói fora da lei, você vai conflitar em praticamente tudo que você for colocar ali, né? Sim, sim. Então é muito difícil você fazer um personagem assim. Agora, tem arquétipos que são mais fáceis você ir unindo elementos, né? Juntando elementos e construir uma figura coesa, né? Então isso é mais difícil. Eu queria dar um exemplo, quer dizer, 2 exemplos que me veio falando do universo de super-heróis, mas para dando um respaldo para as mulheres que são escritoras e estão querendo construir personagens femininas protagonistas, de como o arquétipo explorador, pelo menos no universo de heróis, se baseando em 2 filmes que eu vou falar aqui de super-heroínas, tem muito atrelado esse arquétipo, até por questão da mudança social baseada no feminismo, no princípio dos valores femininos que
que estão crescendo cada vez mais, e óbvio que a gente está mudando e evoluindo cada vez mais nesse quesito, em relação a você falar de um Game of Thrones, como as mulheres eram tratadas na época. Mas eu estou querendo falar aqui de 2 exemplos. A Mulher Maravilha e a Capitã Marvel, por mais que ela tenham elementos de heroísmo com o arquétipo do herói de salvar o dia, o explorador, atribuído a esse lance da emancipação feminina, de que ela pode ir aonde ela quiser, e porque antes uma mulher tinha que pedir autorização do marido para viajar. O arquétipo do explorador está muito, muito atrelado a isso. E por isso que é um sucesso. A Mulher Maravilha e a Capitã Marvel, a estrutura de arquétipo é a mesma. O que vai diferenciar é a biografia de cada um. A Mulher Maravilha sai da Themyscira, que é a terra dela, para ir para a terra dos homens. Ela estava confortável na terra dela para sair e ir para a terra dos homens. A exploração. Para depois ela optar por ficar lá. Ela poderia voltar renovada e tudo mais, mas ela sai da terra dela para ir para a terra de um desconhecido. Isso é o explorador. A Capitã Marvel, ela não lembra, mas ela foi retirada da terra dos homens para ir para a terra, sei lá, cósmica, do espaço. E esse arquétipo, no subliminar nosso e no subliminar da mulherada que está assistindo, que não precisa entender, muitas entendem, mas muitas não, o que nós escritores fazemos subliminarmente, o que a gente quer passar, que é nada mais, nada menos que essa emancipação da mulher, da exploração de lugares que antes ela não podia. Isso está atrelado com muito o que era a psique atrás e o que está mudando hoje. Então você conseguir colocar isso para personagens femininas é muito bom, muito legal, e é uma tendência interessante. Sim. E logicamente a essência é a mesma, mas o que difere a Mulher Maravilha da Capitã, a biografia delas. Uma vem de um respaldo de mitologia grega, a outra está atrelada ao espaço, então são coisas, ambientes diferentes e biografias diferentes, mas a essência é a mesma. Isso é muito interessante a gente entender. Eu acho legal, eu queria até abrir um parênteses, porque para quem acompanha o canal, ou quem está chegando agora, serve também, que a ideia é o seguinte: o canal inteiro do Criatória, ele é para juntar elementos de roteiro, criação, desenvolvimento de personagens, histórias, sim, e você conseguir juntar esses elementos para agregar na sua história. Esse exemplo da Mulher Maravilha, você tem, é muito bom para a galera entender como você junta as coisas. Então, por exemplo, a gente fez um vídeo, deve estar na playlist lá do Cria Steps, que é como você criar uma mensagem da sua história. E a gente tinha falado que a mensagem, ela pode ser ensinando uma maneira de viver, mostrando uma maneira que outras pessoas vivem, ou criticando algo da nossa sociedade. Olha como são as coisas. Você tem uma mensagem, vamos supor, eu quero passar com a minha história uma crítica à sociedade, que é a forma como a mulher vive hoje em dia. Que é reprimida, ela é controlada, e eu quero criticar isso. Eu quero mostrar uma mulher que não sofre esses preconceitos e esses dogmas aí, né, preconceituosos. Então, essa é a minha mensagem. Eu escolhi agora meu gênero. Como eu vou passar essa história? Uma história de super-herói. Eu vou criar uma super-heroína que vai mostrar para as pessoas que ela tem capacidade de ser uma mulher independente, e assim como outras mulheres podem ser. Agora entra isso que a gente está falando quando a gente fala sobre esses arquétipos. Qual arquétipo eu posso colocar que vai me ajudar a contar essa mensagem, né? Isso. Que as mulheres podem ser independentes, podem ir onde quiserem e tal. Se você manja arquétipos, na hora você fala explorador. Eu vou fazer uma mulher que vai para um mundo diferente, um mundo dos homens, se eu quiser, né? E toma as rédeas da situação lá. Então aí que está o grande poder do arquétipo, eu acho. Quando você tem uma ideia, uma mensagem que você quer passar para as pessoas, o arquétipo, quando você encontra ele, você já sabe. Esse personagem está pronto no sentido de ele vai me passar essa mensagem dessa forma. Né? E também, nesse mesmo laudo de Mulher Maravilha e Capitã Marvel, quem conseguiu fazer isso bem para a Terra-média? O Martin, né? Ah, sim, Game of Thrones. É e aí a gente tem, olha interessante isso, a gente tem duas personagens femininas que estão atreladas ao arquétipo explorador, sendo que uma, ela tem total o arquétipo
explorador barra fora da lei, e vocês vão ver essa mescla de arquétipos que eu vou falar, e a outra está pendendo para explorador barra governante. Então vamos lá. Na Terra-média a gente sabe, até ver no Game of Thrones, como as mulheres eram tratadas, né? Então beleza. O que o escritor fez? Eu inovo pegando na Terra-média, colocando esse arquétipo. A gente não sabe se ele entende de arquétipos, às vezes é intuitivo, às vezes não, mas você entendendo é muito mais fácil. Ele pegou na Arya e tirou toda a família dela, que deixava ela atrelada a ser uma menininha de um reino afastado, um padrão. Quando você tira tudo, você obriga o personagem a mudar. O personagem cresce no conflito. Isso a gente já sabe. A Arya perdendo tudo, ela é obrigada a sair da infância e se tornar adulta, mesmo não tendo idade para tal. E é aí que ela faz o quê? Começa a explorar o mundo de uma forma como? Fora da lei. Por que fora da lei? Porque está atrelado a ambientes de vingança da família morta dela, do pai e da mãe. De tá? revolta. Então ela quer a vingança. A exploração dela para o mundo afora é por vingança. E ela vai conhecendo tudo. Tá? Só que tudo que ela vai conhecendo é para moldar ela ao objetivo dela, que é se vingar. Então, beleza, ela não quer o trono. Diferente da Daenerys, que é exploradora forçada também, porque ela foi, não sei, né, obrigada a casar com o Drogo. Mas depois ela vira líder dele. Depois ela vira líder, mas ela sai da casinha dela, a força também, sim, porque ela é obrigada a casar. É. E aí ela vira líder, e aí ela quer o quê? O trono principal. E aí ela vira a governante. Se ela é boa ou má, vocês vão descobrir na série. Mas isso é interessante, porque até nos últimos episódios, que eu sei que são contraditórios e eu concordo, eu não gostei, mas se você pegar os arquétipos, principalmente o da Arya, ela termina querendo explorar além do mapa. Ela quer explorar fora do mapa. É o Western, não é? Eu nem sei. Westeros. Ela quer explorar fora. Então o arquétipo explorador nessas duas é muito baseado. E agora elas têm um co-arquétipo. Uma é para o lado do governante, que é o reino, que é a Daenerys, e a outra para o lado da vingança, do fora da lei, que é a Arya. Então olha só essas mesclagens de personagens que têm uma potência, né? Sim, uma emancipação até na Terra-média, digamos assim, e que são muito populares para quem é fã de Game of Thrones. Pode não ser as principais, mas são muito populares por causa do arquétipo. Isso é muito importante a gente entender e usar bem. Isso aí. Tem uma história, até dando um exemplo para você ver, saindo totalmente desse gênero, né? Falou de fantasia medieval e tal, mas tem uma história, acredite ou não, ela é de explorador, claro que tem a mescla de arquétipo, mas para pensar. 99% das histórias que tem astronauta está falando sobre exploração. Né? E aí tem uma história que é o Perdido em Marte lá, né, do Matt Damon e tal, acho que é Perdido em Marte, esqueci de Marte. Ele é a história sobre um cara que é explorador porque ele não se contenta em ficar parado ali, ele vai nos cantos ali, e é uma história onde você mescla o explorador com o herói, porque ele é o cara que não perde esperança. Sim. Ele tem coragem de selar lá a cabine, não sei o que e tal. E aí, como a gente sempre fala, né? Você juntar as coisas, aquela história é uma história que te passa uma maneira de viver. Porque quem na situação do Matt Damon não teria largado as pontas e se suicidado? Ele, me esqueceram em Marte. Se esse cara para voltar vai demorar 700 dias lá, sei lá quanto tempo demorou. E esse cara não, ele te mostra, eu vou até o final com fé, Sim. eu vou acreditar que vai dar certo. Então é uma mistura de explorador com um herói, né? Um cara que levou, com certeza, né? Com esperança ali. E é legal isso, a gente começar a dominar esses arquétipos, entender como cada um funciona. É como se cada arquétipo fosse uma língua, né? A gente tem um monte de língua aqui no nosso planeta Terra, e você saber qual língua usar para qual personagem, para atrelar para qual tipo de público que vai gostar mais dele, tá? É óbvio que se você pegar uma Arya, uma Daenerys, ela vai vincular com a mulherada, não tem outra. Não é só por ela ser mulher,
mas é por ela ter uma personalidade tal que está atrelada ao que a mulher hoje está buscando. E é muito interessante você mesclar arquétipos, né? É isso que é um sucesso como Game of Thrones. É a dança dos arquétipos, né? Você pegar um Jon Snow e colocar o arquétipo do herói, do coxinha, né? Do que vai salvar o dia, o certinho. Se você pegar a Arya, já é quem quer explorar. Se você pegar Desculpa, se você pegar um anão, já tá certo que é um criador, o cara que vai criar os planos. Então cada um, a Cersei tem um governante com fora da lei, então cada um tem uma língua, uma voz diferente. Então você tem que saber utilizar esses arquétipos. É isso que faz a tua obra ser muito melhor. Até se você for parar para olhar, você deu exemplos de exploradoras e a mensagem é a mesma. Então eu não falei, qual que é a mensagem que eu quero passar? Emancipação feminina. Sim. Como é que eu posso passar isso? Mulher Maravilha, gênero de super-herói, uma heroína. Sim. Capitã Marvel, gênero de super-herói, uma heroína. Arya, eu posso passar com uma fora da lei, num gênero de fantasia medieval. Com a Daenerys, emancipação feminina, com uma governante e um gênero de fantasia medieval também. A Daenerys, eu acho que ela virou assim, até a personagem, claro que é uma questão mútua, tanto um ator eleva um personagem pela sua qualidade, como um personagem bem desenvolvido faz o ator ficar famoso, né? É uma questão de uma via uma rua de duas mãos, né? Mas assim, a Emilia Clarke, que é a que faz a Daenerys, ela ficou muito famosa, e todos os filmes que ela faz agora é o filme que a menina da Daenerys fez, né? Que ela ficou muito marcada nesse personagem. Principalmente para as mulheres, como o Marcão falou, por quê? Porque ela fala dessa emancipação muito forte. O Martin, ele fez uma parada muito forte que ela começa sendo vendida, né? Ela começa como uma mulher dos anos 1800, aí, que não tinha respeito, que era controlada e tal, e a jornada dela, como o Marcão falou, em conflitos que ela passa, transformam ela na mulher emancipada, na rainha. Né? Então, esse tipo de arco, né, de personagem assim, é o que faz a sua mensagem ser passada. E aí, como a gente está falando, se você escolher um arquétipo, seja fixo a ele, né? Você dê respeito a ele. Se vai ser o explorador, como vai acontecer essa jornada de emancipação? Explorando novas culturas, novos mundos. E aí a desculpa dela, né? A justificativa para que ela viajasse o mundo assim é que ela precisava reunir um exército. Sim. Né? Então ela precisava rodar o mundo para isso. Tá? Então, e aí assim, como a gente sempre dá alguns exemplos, mas eu acho que só um já é o suficiente porque a galera meio que já sacou. Se você olhar na publicidade, aquela marca de carros, onde ele sempre está na lama, ele sempre está numa montanha, superando alguma coisa num gramado, em um lugar diferente, explorando ambientes, está falando com a galera exploradora. Né? O cara que quer ter um Jeep, ele quer ser explorador. O cara que quer ter uma Land Rover, quer ser explorador. Tem muito isso mesmo. Né? Então, se você vê que o cara que compra um Jeep quer isso, que ele quer mostrar que ele é um explorador, a mulher que compra o HQ da Mulher Maravilha, ela quer mostrar que ela acredita na emancipação da mulher, né? Sim. Nessa exploração. Então, quando você está construindo a sua história, tenha em mente isso. Qual arquétipo vai fazer a mensagem ser passada? E no caso aqui do explorador, você já sabe com quem que você está falando, né? Exatamente. Então vai ficar mais fácil para você entender. É isso. Acho que deu para passar aí, galera, a cartilha do explorador aí. Você achou bacana o conteúdo do vídeo, achou legal, deu para acrescentar aí no seu conhecimento sobre arquétipos, dá um like aí e se inscreve no canal, né? Se você ainda não é inscrito, e ativa os sininhos para receber as nossas notificações sempre que a gente lançar algum vídeo novo, beleza? Até a próxima, galera! Falou, galera, até a próxima!